Vamos começar a nos concentrar principalmente no clima, como no aquecimento global, e por isso nosso próximo passo será a consciencialização sobre as alterações climáticas, crise climática, alterações climáticas, alterações climáticas, alterações climáticas, crise climática, alterações climáticas, alterações climáticas, alterações climáticas, crise climática, mudança climática, alterações climática, crise climática, emergência climática, crise climática, alterações climáticas, crise climática, emergência climática, crise climática, alterações climática, crise climática. Olhem para isto com atenção. A Santa Sé, o Vaticano, concedeu o status de observador permanente na Organização Mundial da Saúde. Vocês verão agora que o Vaticano está no verdadeiro comando da OMS. Olhem isto com atenção, amigos. Isso vai confirmar isto. A Santa Sé se tornou um observador oficial nas Nações Unidas. O status da Organização Mundial da Saúde foi adotado na segunda-feira, após a 74ª Assembleia Mundial da Saúde. A Santa Sé também tem representantes em nível de observador dos escritórios das Nações Unidas em Genebra, Suíça, e em Viena, Áustria. Então, de modo que foi no ano de 2021, agora observem estes, amigos. A OMS foi criada e lançada oficialmente no ano de 1948, que está em seu website, 1948. Agora observem isso, que agora o Vaticano está envolvido com a OMS desde o seu começo. O quê? Sim, escutem com atenção. O que o observador do Estado não membro da Santa Sé quer dizer? Boa noite, Tracy. Bem, o Vaticano esteve envolvido com a Organização Mundial da Saúde de uma forma ou de outra desde o início, na verdade. O Papa Pio XII falou na primeira Assembleia, quando se reuniu em Roma, em 1949. Vocês viram isso, meus amigos? Agora nós estamos sendo informados de que o Vaticano, o papado, pode influenciar as políticas da OMS e a implementação dessas políticas. Como, quando e onde implementar essas políticas. Escutem isso com atenção. Mas este reconhecimento da Santa Sé como um Estado observador não membro dará ao Vaticano uma força mais forte, uma voz moral quando se trata de discutir certos temas e questões na Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, o Vaticano agora tem o direito de participar nas questões que estão sendo debatidas, pode fazer intervenções e ser colocado na lista de oradores, mas como ainda é um observador não membro, que ainda não é membro das Nações Unidas, não tem o direito de votar ou de apresentar candidatos, então por isso não podem votar, mas talvez possam agora exercer uma influência mais forte no voto dos outros. Um ponto rápido. O Vaticano agora faz parte da ONU e do Tratado do Acordo Climático desde o ano de 2023. Apenas observem isto. Observem. Agora, o que eles podem fazer? Eles têm uma forte influência entre as outras nações, na ONU e na OMS. E nos é dito no livro O Grande Conflito, página 235, o papel dos jesuítas, papistas, jesuitismo. Qual é o seu papel? Os jesuítas e o Papa Negro, seu papel é moldar a política das nações e trazer o renascimento do papado, a ferida mortal que será curada para derrubar o protestantismo. Pessoas estão dizendo que não acreditam que o livro O Grande Conflito seja inspirado, e mesmo assim, o que foi escrito está se cumprindo. E o autor do livro nos leva à verdadeira adoração. O autor do livro foi inspirado. Agora observem com atenção aqui, amigos. Notem isso. Eles podem influenciar? Assistam isso. Agora, a assessoria de imprensa da Santa Sé disse que a decisão de conceder à Santa Sé esse status refletia o relacionamento que a Santa Sé manteve continuamente com esta organização desde 1953, e eles disseram que junto com a família de outras nações trabalhariam para abordar os desafios globais de saúde que afligem toda a humanidade. Então, esta ideia de combater calamidades e pestilências pela ONU, pela OMS, quem está no comando? Meus amigos, leiam Apocalipse 17, onde a Bíblia diz que esta organização prostituta, uma mulher, uma igreja,
prostituta, uma igreja apóstata, e diz que ela reina, ela governa sobre os reis da terra. Se você entender sua Bíblia, você verá quem está por trás desse poder e quem tem um coração de poder. Se você olhar no versículo 3 até o versículo 5 e 6 de Apocalipse 17, você verá novamente blasfêmia. Essa mãe prostituta que afirma ser a mãe, a Igreja Católica Romana. Então, quem está por trás da OMS? O papado e o jesuitismo. Aqui está o meu ponto, não percam. A OMS é uma das várias organizações de frente dos jesuítas, do papado, da hierarquia católica romana para controlar o mundo e as pessoas por extensão. Assistam a esse vídeo. Vocês veem isto? O grande mestre das marionetes? Escutem. Oi, sou Dana Horovsky. É 9 de outubro de 2009 e vou ler para vocês a Aliança Secreta e só tenho 10 minutos. Está na seção Polyhikes do Canadá, streetnews.com, e é dedicado aos jesuítas, aos altos maçons e aos altos cavaleiros de Colombo, e aqueles que juraram fidelidade ao juramento de sangue, às sociedades secretas luciferianas. A aliança secreta, uma ilusão, será tão grande, tão vasto, que escapará à percepção deles. Aqueles que ouvirem serão considerados insanos. Criaremos frentes separadas para impedi-los de ver a conexão entre nós. A morte chegará para quem falar. Vocês viram, meus amigos? Para aqueles que protestam contra a organização de frente e o verdadeiro mestre das marionetes serão processados e perseguidos, censurados, marginalizados e tratados como párias da sociedade. A morte virá para quem falar. A morte virá para quem falar. Mais uma vez. A morte virá para quem falar. E percebam, enquanto eu sigo e aprofundo o que o Papa Francisco, jesuíta, Leopardo, não mudará. Jeremias 13 e versículo 23. O que ele tem proclamado? Escutem, a crise climática é uma crise de saúde. O Papa tem dito tudo isso. O caminho de volta, 2019 e 2020. E agora a OMS tornou esse mantra oficial. Não é a exposição B? O Papa controla a OMS e a ONU. Observem isto. Olhem isto, amigos. Olhem para a data, 31 de maio de 2024. Olhem as palavras na caixa, um apelo retumbante para a ação. A 77ª Assembleia Mundial da Saúde reconheceu agora as alterações climáticas como uma ameaça iminente à saúde global. Vocês veem agora? A crise climática é uma crise global de saúde. 31 de maio. Vou dar-lhes outra, para que não pensem que é apenas uma anomalia. Olhem para a data no topo em vermelho, 1º de junho de 2024. Vejam o último parágrafo. Vocês veem, meus amigos? Tedros, o diretor-geral da OMS, destacou. Assistam agora. A mudança no foco em ações de saúde climática. Deixem-me explicar. Nos últimos anos, a OMS, e faz sentido que a Organização Mundial da Saúde tem como foco principal o combate à crise de saúde, mas agora eles mudaram de foco. E qual é agora? Não é apenas de saúde, mas o combate à crise climática. Vocês percebem, amigos? E quem começou esse mantra? O Papa de Roma. E agora é oficial. Todos voltaram para aceitar esse slogan. Aqui está Tedros soando o mantra. A crise climática é uma crise de saúde. A crise climática é uma crise de saúde. Vocês viram? Agora observem isso. Este é Al Gore. Na verdade, afirmando o mesmo, a crise climática é uma crise de saúde. Ele diz, observem esta frase, a interseção entre clima e saúde é o que precisamos abordar. Não se esqueçam dessa frase, vocês a ouvirão de várias outras pessoas. O que confirma que elas estão lendo um roteiro real. E quem é o roteirista?
O Papa de Roma é tudo um drama com consequências internas, como no natural, assim na guerra espiritual. Em um filme natural de grande tela, drama, documentário, alguém escreve um roteiro e os atores repetem o roteiro, apresentam o que está escrito. Esses são os seus atores, os fantoches do fantoche mestre. Escutem Al Gore. E deixe-me agradecer especialmente ao diretor-geral e a toda a Organização Mundial da Saúde por me convidar para dar esta breve mensagem sobre a interseção da crise climática e da saúde humana, já que a OMS há muito tempo declarou que a crise climática é agora a maior ameaça de saúde que a humanidade enfrenta. Vocês viram? Agora aqui está a filha de John Kerry, Vanessa Kerry. Ela também disse que a crise climática é uma crise de saúde e ela mencionou a intersecção de ambas. E então não se esqueçam dessa frase que ela menciona: é hora de combater a poluição do ar. Assistam isso. Acho que aprendemos com grande compreensão nos últimos anos que a crise climática é uma crise de saúde e já vemos 7 milhões de pessoas morrendo por ano devido à poluição do ar, por exemplo. Isso é mais do que vimos em toda a pandemia da Covid ao longo de 3 anos, isto é, uma pessoa a cada 5 segundos, de modo que quando eu completar minha próxima frase, outra pessoa terá morrido. E vemos isso em todos os aspectos da saúde, na forma como as mudanças climáticas estão impactando nossa experiência vivida. Certo? Oh, nós estamos querendo combater a morte das pessoas, mudanças climáticas, crise de saúde, 7 milhões de pessoas. E ainda assim eles deram risadas, abraçando o Sr. Bill Gates. E ele disse que é hora de reduzir a população mundial em 10 a 15%. 10 a 15% da população global está entre 700 milhões de pessoas e 1,5 bilhões de pessoas. Quem eles acham que podem enganar? E aqui está ela agora, agindo no fórum sobre intersecção da crise climática, uma crise de saúde. Fale, marionete. Aqui está ela, em 2024. Não consigo pensar em um tema mais urgente, na verdade, do que a interseção das alterações climáticas e da saúde. E peço desculpa por estar de costas para algumas pessoas. A crise climática é fundamentalmente uma crise de saúde. Isso, na verdade, significa que é uma crise, portanto, também da nossa estabilidade, da nossa segurança, do nosso crescimento econômico e do nosso futuro fundamental como um globo. Quando pensamos sobre isso, a saúde é fundamental para tudo o que estamos tentando fazer. Amigos, essa é a filha. Você já ouviu o slogan tal pai, tal filha? Tal pai, tal filha. Amigos, este é o pai John Kerry. E quem é o verdadeiro embaixador? O enviado dos Estados Unidos à ONU para combater as mudanças climáticas, para combater a crise de saúde, não é John Kerry? Aqui estão as palavras de John Kerry, 2 clipes, crise climática, crise de saúde. Aqui está onde ele realmente menciona sua filha, em conexão com Tedros da OMS. Eles são todos fantoches em um barbante. Tem um estudo que acabou de sair outro dia. Minha filha Vanessa, que tem o privilégio de trabalhar com o Dr. Tedros. Eu me pergunto para quem eles estão trabalhando. Clipe 2, o mesmo encontro. A realidade é que a crise climática e a crise de saúde são a mesma coisa, totalmente conectadas, convergindo totalmente neste momento. E aqui está Tedros, da OMS, na verdade, dizendo novamente que a crise climática é uma crise de saúde. Diz que é a crise climática que causou a pandemia da pestilência 19. E então ele diz que é hora de combater a poluição do ar. Não se esqueçam, peguem essa frase. Vocês ouvirão de novo do homem do pecado, o mestre das marionetes, o jesuíta. Tedros, aqui está ele. A crise climática é uma crise de saúde que alimenta surtos que contribuem para taxas mais altas de doenças transmissíveis e ameaçando sobrecarregar a nossa saúde, a força de trabalho e a infraestrutura de saúde. Quando assumi o meu segundo mandato, identifiquei as alterações climáticas como uma prioridade. A OMS trabalha para apoiar os países na construção de sociedades mais saudáveis.
A OMS identificou ações chaves para mitigar e construir resiliência à crise climática. Primeiro, para promover ações que reduzam as emissões de carbono e melhorem a saúde pública. Sobre emissões de carbono, ele disse que foi quando ele assumiu seu segundo mandato. O evangelista Ryan, pesquisem no Google. Seu segundo mandato. Em que data seu segundo mandato começou? Me deem aquela data. O segundo mandato de Tedros, quando começou na OMS? Me deem essa data. Me deem esta data. 2022, muito obrigado. E desde 2022, ele começou a fazer da crise climática um ponto final na OMS. Antes disso, começou a dizer que a crise climática é uma crise de saúde de 2019 a 2020. Vou esperar por vocês. É uma prova C, meritíssimos juízes. Quem está no comando? Vamos combater as emissões, poluição do ar. Aqui está o Papa Francisco agora. Aí está, amigos. Qual é a data na tela bem ali? 9 de abril de 2020. Uma crise climática é uma crise de saúde. E o Papa vai dizer para combater a pandemia da pestilência 19, para combater as calamidades, as nações precisam ter outro lockdown e descansar no domingo. Então, para que todas essas nações que assinaram o Regulamento Internacional de Saúde, o que eles serão forçados a combater? Pestilências e calamidades, já que a crise climática é uma crise de saúde, descansar um dia por semana no domingo. Eles disseram que durante a pandemia e o grande lockdown, as emissões de carbono foram significativamente reduzidas. Tínhamos poluição do ar, então para combater a poluição do ar agora, já que a pandemia está entre aspas, o que eles devem fazer para trazer outro lockdown? Mas não por 3 anos e meio, mas uma vez por semana. Aqui está, amigos. Olhem para isso agora. O Papa pede proteções ambientais. O Papa Francisco incentiva as proteções ambientais em que dia? No domingo, destacando a beleza, citação entre aspas, beleza, revelada após os lockdowns do vírus corona, reduziram a população, certo? Próximo parágrafo. O tempo está se esgotando. A crise climática exige nossa ação decisiva aqui e agora. Não se esqueçam dessa frase, aqui e agora, porque Tedros usará a mesma frase. Olhem para isso agora. O Papa disse que a pandemia da pestilência 19 deveria despertar uma nova consciência ambiental. Ele diz que os níveis de poluição do ar e da água despencaram em muitos lugares. O quê? Então, para podermos combater a poluição do ar durante o lockdown, ele diz, palavras vermelhas, a Igreja Católica Romana está atualmente comemorando o 5º aniversário de Francisco, do marco da sua encíclica Laudato Si, sobre a necessidade de proteger a natureza. Esperem um minuto agora. Para proteger o quê? A natureza? Amigos, parágrafo número 237. Qual é a última frase? Para cuidar da natureza, para cuidar dos pobres, todos devem descansar no domingo. Então, o que as nações que assinaram o Regulamento Sanitário Internacional, assinaram o Tratado Pandêmico da OMS e da ONU, respectivamente, o que serão obrigados a guardar? Lembrem, a adoração dominical por lei para combater calamidades, para combater pestilências, para combater uma economia falida e começará na América. Mas como as outras nações a manterão? Esperem um minuto. Como as outras nações a manterão? Porque a adoração dominical por lei virá para outras nações. Como eles observarão o domingo? Eles seguirão os passos da América. Por quê e como? Porque eles assinaram o documento da ONU, o documento da OMS. Como diríamos, os patos se alinharam em fila. Os dominós estão prestes a cair. Eu estou pronto. Vocês estão prontos? Para implementar as 5 chaves da sobrevivência. O que a ONU está pedindo? Por um sábado ambiental. Com que propósito? Permitir que todos descansem um dia por semana. Vejam a razão pela qual é chamado de Dia de Sábado Verde. Para atingir as metas de mudança climática, acordadas em Paris, custou 16 trilhões.
trilhões de dólares. Mas então eles disseram, mas não há quase nenhum custo para manter o sábado verde para reduzir as emissões de carbono. Se você simplesmente descansar uma vez por semana, palavras vermelhas no meio, uma vez por semana, você pode reduzir a emissão de automóveis uma vez por semana. Uma vez por semana. A ONU, que dia seria? Essa é uma possibilidade que eles podem dizer: descanso sexta-feira, sábado e domingo. Descanso no sábado, o 7º dia da semana, comumente chamado de sábado. O primeiro dia da semana geralmente chamamos de domingo, e aos poucos é apenas domingo, o primeiro dia da semana. E perseguiremos todos os centros. Quão próximo estamos? Olhem para isto, amigos. Forbes. E diz, neste relatório, o mundo precisa do equivalente a um lockdown pandêmico a cada 2 anos para cumprir as metas de emissões de carbono de Paris. Vai acontecer novamente. Então, o que eles lançarão nas próximas? São coisas a considerar. Poderia ser um dia por semana agora. E a próxima calamidade pode não ser uma pestilência, pode ser uma calamidade, uma catástrofe. Por quê? Se não fosse esse o caso, por que eles mudaram o foco da saúde para a calamidade, clima? Por que eles mudariam simplesmente de focar em vírus, de pestilências de saúde, para agora focar em calamidades climáticas? Poderia ser isso que está descendo pelo cano, o cano de esgoto? Amigos, aqui está Tedros novamente. Ele falará aqui da poluição do ar. Escutem o que ele diz. Também saúdo a resolução sobre as alterações climáticas e a saúde que os Estados-membros aprovaram. Em março do próximo ano, realizaremos a 2ª Conferência Global sobre a Poluição do Ar e a Saúde na Colômbia, reunindo líderes globais e especialistas para se concentrar em soluções concretas para melhorar a qualidade do ar, mitigar as mudanças climáticas e proteger a saúde pública. Exibição e, então, qual é a agenda que eles implementarão para combater a poluição do ar, emissões de carbono, crise climática? O Papa de Roma, amigos, aqui está o ponto. Agora vocês devem esperar mais pestilências, mais calamidades, mais lockdowns. Sim, entre os anos de 2025 a 2028, não acredite nas minhas palavras. Aqui está a manchete, amigos. Isso foi escrito há alguns dias atrás, 28 de maio de 2024. A OMS, o Programa Geral de Trabalho entre 2025 a 2028, agora prioriza as mudanças climáticas e a saúde. Esperem ver isso, amigos. Mais pestilências, mais calamidades, mais lockdowns e uma lei dominical. Vamos nos preparar. Quando eles te dão uma data, muitas pessoas procrastinarão. Quando eles anunciam uma data, muitos do povo, professo de Deus, procrastinarão e adiarão o trabalho de preparação para uma data futura. Não, não. É o plano de Satanás para nos pegar desprevenidos. As mudanças climáticas representam uma ameaça significativa à saúde global, em resposta no que a OMS pretende liderar, uma resposta abrangente através de uma comunidade de saúde global para combater a crise climática. E agora Tedros, neste clipe, irá confirmar o que foi votado e adotado por todas as nações, 2025 a 2028. Aqui está ele. É chamado de quê? É chamado de Programa de Trabalho. Aqui está ele. Escutem. A mudança climática é um componente-chave do 14º Programa Geral de Trabalho, que os Estados-membros aprovaram na terça-feira passada, como Richard já indicou na terça-feira. Na terça-feira passada, e isso foi publicado em 1º de junho de 2024, amigos, vocês que estão no chat, quantos anos estão entre 2025 até 2028? Há aproximadamente 3 anos entre 2025 e 2028. Deixe isso penetrar. Eles trarão a dialética hegeliana, porque precisam aplicar suas políticas de restrições draconianas. Para fazer isso, eles devem fabricar mais crises, pestilências, calamidades, lockdown, para que suas políticas draconianas sejam promulgadas. Isso faz sentido para você?
entre 2025 e 2028, aproximadamente 3 anos. Agora, quanto tempo durou a pandemia da pestilência 19? 3 anos e meio. Quem está escrevendo o roteiro? Nós estamos falando de 11 de março de 2020 até 11 de maio de 2023, aproximadamente 3 anos e meio. O que deve vir à nossa mente como cristãos que acreditam na Bíblia? Vocês se lembram em Mateus 24? Não percam esse ponto. E Lucas 21? A pergunta foi feita a Cristo: qual seria o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Cristo deu vários sinais, e Cristo fundiu a destruição da antiga Jerusalém literal com o fim do mundo. Isso faz sentido? Em Lucas 21, verso 20 até o versículo 22, Jesus disse: quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam que a sua desolação está próxima. Fujam para as montanhas, fujam para o campo, deixem as cidades. Amigos, agora nós estamos sendo cercados, pensem nisso. Quando uma nação, um estado, uma cidade está cercada, o que significa? Que você não pode sair, você não pode entrar, seus direitos foram despojados. O que esses tratados e promessas estão fazendo? Agora estamos sendo cercados. Então o que Deus está nos dizendo? Fujam para o campo. Mas fujam para o campo é uma das 5 chaves da sobrevivência. Número 1, conversão. Número 2, viver no campo. Não viver na cidade e nos subúrbios. Número 3, ter recursos hídricos, ter alimentos em sua propriedade. Número 4, evangelismo. Número 4, indústrias independentes do governo, autossustentáveis. E número 5, ajudando aqueles que são menos afortunados, ajudando alguém. Não seja egoísta. Saiam do sistema. Não estamos vendo os sinais? As pessoas me dizem: eu não acredito que o livro O Grande Conflito seja inspirado. Bem, o que está escrito aqui agora está sendo cumprido. No capítulo intitulado A Destruição de Jerusalém, o registro histórico é narrado. Havia um general chamado Cestius. Ele desceu em direção a Jerusalém, para cercar Jerusalém. E as pessoas nas cidades, os cristãos de Deus, eles viram o sinal predito por Cristo em Mateus 24 e Lucas 21. Quando viram e perceberam o que poderia ter sido e o que deveria ter acontecido, a providência veio. No entanto, Cestius e seu exército se retiraram do cerco de Jerusalém, que foi no ano 66 DC. E os cristãos de Deus colocaram os pés na estrada e eles fugiram para as montanhas, fugiram da cidade de Jerusalém e seguiram as palavras de Jesus Cristo. Porém, houve outro grupo que disse: sem alarme, é uma questão de medo. Os exércitos romanos recuaram. Em outras palavras, as profecias não serão cumpridas, é paz e segurança. E eles retornaram e permaneceram em Jerusalém. Imaginem, pelos próximos 3 anos e meio, até o ano 70 DC, Titus, o general romano, desceu sobre Jerusalém, desta vez sem retirada. Ele cercou Jerusalém, as pessoas de dentro não podiam sair, e as pessoas de fora não podiam vir, sem assistência. As pessoas estavam morrendo de fome, até a morte. As liberdades foram pisoteadas. Eles se viraram uns contra os outros. As pessoas estavam comendo seus cintos, seus sapatos. Os jovens fortes estavam pegando a comida dos idosos. Eles a roubavam. As mães estavam comendo seus filhos como comida no cerco. Foi uma visão horrível e terrível. E Jerusalém foi totalmente queimada. Não poderia poupá-la. E é por isso que Jerusalém hoje não está mais em pé como um templo, como um memorial para sempre. Para sempre. E Jesus disse: como foi, assim será. Não são minhas palavras. Mateus 24 e Lucas 21. Não estamos nós sendo cercados por um campo de concentração digital? O que Katharine Fitz disse se encaixa. Estamos nesta época. O que devemos fazer agora? Em outras palavras, Cestius estava prestes a fazer um lockdown em Jerusalém. Em 66 DC, providencialmente eles recuaram, e 3 anos e meio depois, Titus veio e fez um lockdown em Jerusalém. Misericórdia!
E agora acabei de mostrar a vocês que entre março de 2020 a maio de 2023 passamos por um lockdown. E agora eles estão nos dizendo que podemos esperar mais calamidades, pestilências, lockdown, porque eles não devem definir suas políticas corretamente, certo? Sim. Entre 2025 e 2028, isso significa que 2024 é um momento de trégua. O que acontecerá quando o próximo lockdown chegar? E as pessoas me chamam de lobo, a mim. As pessoas dizem que eu sou um fomentador do medo e dizem, você é um extremista, Henriques, você é um fanático. Esses homens estão enganados, esses homens são do diabo, esses homens são falsos, são egocêntricos, eles não te amam. Esses homens são mercenários, esses homens não são diferentes das marionetes do papado. Eles estão sendo liderados por Satanás. Esses homens são medrosos. Esses homens amam suas vidas mais do que amam a Jesus, a sua verdade e o povo de Deus. Outro lockdown está chegando. Tedros aqui diz que é agora, está aqui, e as calamidades, as pestilências serão mais frequentes e mais intensas. Essas são palavras semelhantes do livro O Grande Conflito. Assistam isso. A crise climática é uma crise de saúde e não é uma crise hipotética no futuro. Está aqui e agora. Como Richard já nos deu o último exemplo da Índia. O clima, as emergências humanitárias relacionadas com o clima estão aumentando em escala, frequência e intensidade. Misericórdia, em frequência e intensidade. Aqui está o livro. Agora, o mesmo livro que alguns de vocês dizem, eu não acredito nisso. Aqui está o Grande Conflito, página 588. Qual é a última frase? Essas visitações significam pestilências, calamidades, vão se tornar ou se tornarão mais frequentes e mais desastrosas. Já que isso acontecerá, o que mais foi predito? Que a marca da besta está chegando, a adoração dominical por lei. Que falsificação aqui! E o que o Papa está dizendo? É hora de impor a adoração dominical por lei. Amém por isso. Página 104, parágrafo 1. Interdito. O que significa? Trancar, lockdown. Assim, no DNA dos jesuítas, no DNA dos líderes papais, é fazer lockdown nas cidades. E eles fecharam uma cidade inteira. Você não poderia enterrar os mortos. Isso lhe parece familiar? Você não poderia ir a uma cerimônia de casamento. Você não poderia reunir nada com a família na cidade de Praga. Até o Papa suspendeu a interdição do lockdown. Eles fizeram tudo isso para destruir um homem, John Hus, um reformador protestante. Imaginem isso, que no DNA do papado está o lockdown. Esta é a prova de exibição F. Quantas provas mais você precisa? Para provar que o Papa é o grande mestre das marionetes, por trás da OMS, acima da OMS, acima da ONU e de outras nações. Se você estivesse vivendo nos dias de Elias e Acabe, você pensaria que Acabe estava sozinho, o rei, mas era Jezabel nos bastidores. Quando Acabe queria a vinha de Nabote, a cidade de Nabote, e foi Jezabel quem trabalhou nos bastidores para tirar a herança de um homem, para tirar a soberania de um homem, para tirar a liberdade de um homem, para tirar a vinha de um homem, para tirar a casa de um homem. Jezabel fez isso, mas ela trabalhou com Acabe, ela trabalhou através dos soldados de Acabe. Você não veria Jezabel na linha de frente. Vocês sabem que a OMS, a ONU e o Papa estão falsificando lockdowns de Deus? Pastor, o que você acabou de dizer? Que eles estão falsificando os lockdowns de Deus. Observem cuidadosamente antes do Êxodo. Em Êxodo 12, verso 4, havia pragas prestes a cair. O que eram essas pragas? Eram algumas dessas pragas vírus? Sim, algumas dessas pragas eram calamidades para a natureza, plantações, animais, clima? Sim. Crise climática, crise de saúde. A Bíblia conecta uma crise climática e uma crise de saúde pouco antes do Êxodo. 1º de junho de 2024 é a primeira vez que todas as nações votaram para tornar a crise climática e a crise de saúde numa mesma coisa.
Então, em que tempo estamos vivendo? Vivemos pouco antes do Êxodo. E 1 Coríntios 10, versículo 1 ao versículo 2 diz que o que aconteceu é um exemplo para aqueles que vivem nos últimos dias. Observem agora, pouco antes da praga final. Qual é agora? A última calamidade. O que Deus disse a Moisés? Para contar aos anciãos, os pais, vão para o confinamento. Eles deveriam entrar em suas casas. Quem estava com o cordeiro pascal, e deveriam permanecer naquela casa trancados. Qualquer pessoa que os israelitas encontrassem fora de casa seriam destruídos. Isso era uma ordem de lockdown enviada por Deus. Vocês veem isso agora? E quando vierem as calamidades da pandemia, da pestilência 19, o que aconteceu? Eles colocaram o mundo em lockdown, falsificação. Estamos vivendo nos últimos dias, e a falsificação sempre precede o genuíno. Pensem sobre isso. E Apocalipse 15, versículo 1 até o versículo 4 diz: Aqueles que vencerem a marca da besta cantarão o cântico de Moisés. O cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, onde encontramos Moisés e o Cordeiro cantando um cântico, é pouco antes do Êxodo. E no capítulo 15 de Êxodo, eles cantaram a canção de libertação. Então, quando vemos a crise climática ligada à crise da pestilência, à crise da praga, nós sabemos que a marca da besta é a próxima. Deus quer que estejamos no lockdown. E o que é o lockdown espiritual? Não o que o Papa está pressionando, o que a ONU ou a OMS estão pressionando. O que é esse verdadeiro lockdown? Eu lhes darei o que é um lockdown espiritual. A primeira chave de sobrevivência. Vocês sabem o que acontecerá se alguém morrer antes de amanhã? E se morrer antes de amanhã, esta será a sua última mensagem. Eu darei a vocês o Salmo 91, versículo 1. Diz que aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará à sombra do Onipotente. Direi do meu Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, e nele confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da pestilência nociva e dolorosa. Não temam a pestilência da noite, não temam uma destruição ao meio-dia. Vocês percebem no Salmo 91 que você encontra um lockdown em Cristo? Aquele lugar secreto é o jejum e a oração. Esse lugar secreto é o jejum e a oração. Isso é Mateus 6, verso 6. Mateus 6, versículo 16 até o versículo 18. É o jejum e a oração. Faça um lockdown espiritual. No Salmo 91, vocês percebem que a pestilência e a calamidade estão conectados? No Salmo 91, versículo número 6, não tema a pestilência que anda nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Pestilência e destruição, crise de saúde e crise climática está ligada na mesma divisão do Salmo 91. É nessa divisão que diz que o tempo de angústia está chegando. Estou pronto. Vocês estão prontos? Mateus 24, versículo 7 menciona guerras, fomes, e então o que? Pestilências e terremotos em diversos lugares, crise climática, terremotos, crise de saúde, pestilências, estão ligadas no mesmo versículo. Em que tempo estamos vivendo? Nunca antes todas as nações se uniram, ambos na crise, e tornou isso uma lei do país. É hora do êxodo, meus amigos. Certifiquem-se de que vocês estão naquele lugar secreto. Se eu fosse você, eu não iria para a cama esta noite sem fazer minha convocação para uma eleição. Se eu fosse vocês, e quando este estudo acabar, eu não permitiria que nada mais tirasse meu foco, entregando a minha vida a Jesus. Juntem-se a mim. Pai Celestial, estamos gratos por esta mensagem, um chamado para despertar. Todas as suas ordens são suas capacitações, e eu oro hoje acreditando que o Senhor nos capacitará para implementar as 5 chaves de sobrevivência. Abençoe-nos agora. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.